Olá, torcida alvirrubra que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Ainda naquela ressaca do que aconteceu no último sábado, tivemos nesta noite de segunda-feira a entrevista do presidente Diógenes Braga falando sobre os próximos passos a serem dados como presidente alvirrubro. Uma entrevista dada ao João Vitor Amorim, no programa Fórum Esportivo, onde ele abordou alguns pontos a respeito, dos próximos meses do Náutico, falou sobre gestão e também falou sobre futebol. Em relação à gestão do clube, deixou claro que não vai concorrer, à cadeira executiva, não vai ser um candidato da reeleição, do Náutico, deixou em aberto a possibilidade, de quem sabe ajudar a algum candidato que venha a ser o nome da situação na disputa do pleito, que a princípio deve acontecer em dezembro, até porque ele também falou sobre isso, de que está aberto a conversas e que não é uma decisão única e exclusivamente do Diógenes Braga, mas sim passa tudo pelo Conselho Deliberativo do Náutico, na antecipação do processo eleitoral. Ele está aberto a essa conversa. Destacou também que não pode dar mais detalhes sobre a SAF do clube e que estaria aberto a outros candidatos que quiserem saber, de algo sobre a SAF, do que está sendo implantado, do que pode vir a ser efetivado no clube, um assunto que pode mexer com o futuro do Clube Náutico Capibaribe. Alguns pontos sobre futebol, deixou claro alguns pequenos equívocos de percurso, falou da boa relação que teve com a diretoria, com membros, outros da comissão técnica que passaram pelo Náutico. Bruno Pivetti, como a gente já havia acompanhado ao longo desta segunda-feira, não será o técnico do Náutico, já deve ser demitido do clube, não dará continuidade, e alguns atletas estão sendo sondados por outras equipes. Vale salientar que clubes da Série B tiveram um acréscimo em sua janela para exclusivamente contratarem atletas que deixaram a disputa da Série C na primeira fase. Ou seja, o Náutico se enquadra nesse grupo e pode, quem sabe, aí ter as sondagens de outras equipes, daqueles atletas que possuem contrato com o alvirrubro, já pensando no ano que vem. O Náutico que tem vínculo com jogadores aí até o mês de novembro. Em relação à questão do Jean Mangabeira, não foi algo abordado por Diógenes na entrevista. Jean Mangabeira, a cunho de informação aqui para o torcedor alvirrubro que nos acompanha, passará por cirurgia. Aliás, passará por um exame de imagem, já passou nesta segunda-feira e a gente vai ter o aval no dia de amanhã, nesta terça, para que tenhamos aí um diagnóstico da situação do jogador. Uma suspeita aí de uma lesão ligamentar no joelho. A gente vai aguardar aí o parecer do departamento médico do clube. Nitidamente abatido, o Diógenes Braga na entrevista acabou sendo bem sincero, aberto às perguntas feitas pelo João Vitor Amorim, de um cara que errou bastante ao longo da condução, do Náutico nos últimos anos, falou também dessa questão da profissionalização do futebol, que tem sido uma máxima, de clubes que, até para alguns, nos últimos anos, um patamar menor de tradição, porém clubes organizados e que agora estão se firmando nas principais divisões do país. Chegou a citar aí o exemplo, por exemplo, do Red Bull Bragantino, citou o exemplo do Fortaleza, clubes que até então, em anos anteriores, estavam em brigas inferiores ou paralelas ao Náutico e que hoje estão num patamar acima. Isso também foi abordado por ele. Mas uma entrevista mais de até um tom de desabafo também,
né, muito por conta dessa eliminação, da queda do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro, né, não quer exercer cargo algum em caso de vitória da situação nas eleições, algo que no atual cenário é improvável, né, e destacou que deseja assim se afastar do Náutico, embora tenha fechado a entrevista destacando que ele não vive sem o Náutico, né? Foi uma parte aí, digamos que contraditória dessa entrevista envolvendo Diógenes, já que fala que vai se afastar do clube, mas que não vive sem um clube. Numa palavra final, num sprint final ali da entrevista concedida nesta noite. Então, de fato, agora a oposição ela já começa a se movimentar. A gente está vendo aí alguns nomes, né, surgindo. E vamos, né, só observar quais serão os nomes, quais serão as possibilidades do Náutico para a próxima temporada, tendo em vista que o clube passará por um processo eleitoral ao término deste ano. No mês de dezembro, tem uma eleição prevista para escolher o novo mandatário alvirrubro para os próximos anos. A gente vai estar acompanhando mais novidades, uma entrevista que está na íntegra no canal da Rádio Jornal no YouTube. Né? A gente só deu aqui uma pincelada de alguns pontos importantes, né, que destacávamos há pouco, como dizer não à renúncia, não vai entregar o cargo e que segue no comando do clube. Está aberto a conversas de uma possível antecipação das eleições, né? Não vai querer nenhum cargo, né, no clube para os próximos anos, mesmo com a vitória de uma chapa da situação, algo que a gente destacou aqui que é improvável, e falou sobre alguns pontos a respeito do futebol. Acredito que seja unanimidade que o torcedor aqui nos comentários vai querer Diógenes fora do Náutico. Mas deixa outros comentários aí, fala bastante sobre essa entrevista que muita gente, eu particularmente acompanhei na íntegra e trouxe aqui apenas alguns pontos, né, que foram mais debatidos pelo torcedor alvirrubro nas redes sociais. Comenta à vontade, deixa a tua opinião, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vem com a gente. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!